Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Antes, então, dessa, né, eu vou deixar uma aula gravada para vocês antes dessa semana de recesso, né, que a gente vai ter. Assim, vocês podem já ir assistindo, né, quem sabe adiantando aí a discussão para a semana que vem, tá certo? Então, deixa eu compartilhar aqui a aula 13 com vocês. Muito bem, então o tema da aula de hoje vai ser elemento de linha, né? Então, o que é um elemento de linha de um espaço geométrico, de um espaço-tempo, de um espaço euclidiano, né, qualquer? Então, a ideia é a seguinte: suponha que você tem lá o seu espaço-tempo, né? E você tenha dois eventos desse espaço-tempo, certo? Então, um evento P e um evento Q quaisquer. Muito bem, então a gente já viu, né, que se a gente quiser calcular o intervalo invariante entre eles, primeiro, isso é uma informação intrínseca a esse espaço, certo? É uma informação geométrica intrínseca a esse espaço, no caso, espaço-tempo, né? E a gente viu que se a gente quiser calcular ele, basicamente ele é dado, né, pela norma, né, usando a métrica do espaço-tempo, pela norma quadrado do vetor separação entre esses eventos. Então, em teoria, né, a gente teria lá um evento de referência qualquer, que até poderia ser um deles, né? Poderia ser o P ou o Q, tanto faz, mas aqui eu só estou colocando genericamente, não precisaria ser nem o evento P, nem o evento Q, até porque, né, normalmente a gente vai considerar que tanto P e Q são variáveis, né? São duas variáveis, então você não pode ficar, não é conveniente ficar mudando a todo momento qual o evento de referência que você vai escolher, né? Então, escolhido um evento fixo qualquer, ó, a gente teria aí um segmento orientado, né, um vetor que pertence ao espaço tangente a O, que localiza P em relação a O, a gente teria o mesmo para o evento Q, e aí a gente tem o vetor diferença, né, entre esses dois vetores, que me daria, então, esse vetor aqui, esse segmento orientado ΔSA, né, e aí a gente viu, né, que a norma, o intervalo invariante entre esses dois eventos P e Q aqui no espaço-tempo de Minkowski nada mais é do que a norma quadrado, usando a métrica de Minkowski, do vetor separação entre esses eventos, né? Então, eu estou chamando aqui de um ΔS quadrado, né? Mas lembrando que essa quantidade pode ser também negativa ou zero, mesmo que o vetor não seja nulo, certo? Por conta da assinatura lorentziana dessa métrica no espaço-tempo de Minkowski, né? Então, raramente a gente vai realmente se referir à norma do vetor, porque se a gente realmente for tirar a raiz quadrada desse cara aqui, né, sem se preocupar com o sinal, a gente teria que a gente teria que lidar com números complexos, o que seria, né, desnecessário no caso que a gente está trabalhando aqui de geometrias reais, né? Não faria o mínimo não justificaria, né, a introdução de números complexos aqui. Então, a gente vai só trabalhar com essa quantidade quadrada, né, que vai poder ser, então, positiva, nula ou negativa, dependendo do tipo de separação entre esses eventos, né, tipo espaço, tipo luz ou tipo tempo, respectivamente. Muito bem. Mas ainda assim, para fazer a conta mesmo, né, se eu realmente quisesse botar a mão na massa e fazer a conta, a gente teria que adotar uma base, né, para representar cada um desses vetores, né? Então, escolhida uma base, né, escolhida uma base do espaço tangente, e como esse espaço tangente ele é o mesmo, né, em todos os eventos, no caso do espaço-tempo de Minkowski, que é um espaço afim, né, importantíssimo isso, o que a gente tem? A gente tem que a gente pode escolher a mesma base em todos os pontos, certo? E aí, então, por exemplo, o vetor separação aqui do P em relação a O, eu escrevo aqui como suas componentes numa dada base, faço a mesma coisa para o segmento aqui orientado que localiza Q em relação a O, usando a mesma base, eu tenho essa liberdade, né? Tenho essa liberdade de usar a mesma base para expressar os dois vetores, e a vantagem ao fazer isso é que as componentes do vetor separação ficam meramente, né, a diferença das componentes de cada um desses vetores, porque a base é a mesma, ela fatora, e, portanto, eu tenho essa relação aqui. E aí, quando eu substituo isso na minha expressão, eu tenho esse resultado, né? Então, ou seja, basicamente os índices que eram abstratos, né, indicando o caráter tensorial do meu objeto, isso aqui é um tensor de posto 0,2, isso aqui é um tensor de posto 1,0, ou seja, um vetor. Isso é um tensor de posto 1,0, agora passa a ser meramente números reais, né? Isso aqui são as componentes, né, as 10 componentes independentes da minha métrica, né?
E aqui eu tenho as 4 componentes do meu vetor separação nessa base escolhida. E aí eu faço essas contas, né, lembrando da convenção de soma de Einstein, e eu obtenho o valor numérico do intervalo invariante entre esses dois eventos. Ou seja, eu passei para uma conta entre, né, multiplicação e soma de números reais, que, na última instância, é o que a gente sabe fazer, né, na hora de botar a mão na massa mesmo. Tudo bem? Uma coisa importantíssima aqui é o seguinte: como essa base escolhida para representar o meu vetor, ela é a mesma em todos os pontos, então repara, né, que esse ΔS são variáveis, porque à medida que eu mudo quem são os dois pontos, vai mudar as componentes do vetor separação entre eles, então eu tenho que encarar que ΔS, né, o ΔS0, ΔS1, ΔS2, ΔS3, são variáveis, tá certo? Ao calcular, ao mudar quem são esses pontos P e Q, mas esses coeficientes aqui multiplicativos, eles são constantes, porque é a componente da métrica de Minkowski numa dada base fixa. E isso vai me dar uma constante, vão me dar constantes, certo? 10 constantes independentes aqui, né? Porque lembra que a métrica ela é simétrica, né? Os componentes da métrica você pode arranjar numa matriz 4x4 simétrica. Muito bem, então, essas caras aqui são constantes, e em particular, se a gente tivesse optado por escolher uma base tetrada, né, certo? Uma base tetrada, essas constantes seriam né, essa matriz de constantes seria aquela matriz zeta, né, diagonal menos 1 mais 1 mais 1 mais 1, que a gente costuma, né, associar à métrica do espaço de Minkowski, mas cuidado, só a métrica do espaço de Minkowski só tem, né, esses valores de componentes se você escolhe uma base tetrada para expressar, né? Muito bem. Então a gente tem, então repara que o intervalo invariante entre dois eventos acaba sendo uma função quadrática, né, na diferença entre as componentes que acabam sendo coordenadas. Lembra quando a gente introduziu o sistema de coordenadas? Esse é o exemplo mais simples de sistema de coordenadas, né, que até a gente falou que se referia a eles como coordenadas afins, tá certo? Ou coordenadas lineares, né? Tanto faz, porque não é uma nomenclatura realmente universal, mas se a gente se referia a essa maneira de, né, localizar pontos usando quádruplas de números reais, usando, né, a estrutura afim do espaço-tempo, então a gente vê que isso que são componentes de um vetor posição acabam sendo as próprias coordenadas daquele evento, né? Então nessas coordenadas a gente tem que o intervalo invariante entre dois eventos quaisquer é uma função quadrática com coeficientes constantes, né? É uma função quadrática da diferença das coordenadas entre aqueles eventos, independente quais sejam esses dois eventos. Certo? Bom, muito bem. Só que o que acontece para um sistema de coordenadas arbitrário? Porque a ideia, lembra, quando a gente introduziu o sistema de coordenadas, é a gente se libertar de toda hora ter que fazer menção explícita, né, à estrutura afim do espaço-tempo, tá? Então, e se eu tiver um sistema de coordenadas qualquer, como é que a coisa vai ser, né? Bom, eu tenho lá, então, uma região, supostamente, né, e essa região eu consigo lá mapear, né, os eventos os eventos pertencentes a essa região numa região de R4, né, associando de maneira biunívoca, tá certo? Eventos aqui do espaço-tempo em quádruplas de números reais, de maneira que cada quádrupla, de fato, localiza perfeitamente um evento dessa região, né? Então, o evento P vai ser, sei lá, localizado por uma quádrupla de números reais x mi P, e o evento Q vai ser uma quádrupla de números reais x mi Q, certo? Bom, né, como eu disse, uma maneira mais prática de você visualizar, ao invés de ficar visualizando esse mapeamento, aqui o espaço-alvo, né, você pode simplesmente colar, fazer a imagem inversa, né, por φ de x, de cada uma dessas linhas coordenadas e colar aqui, certo? Então, é uma maneira mais conveniente, né, que a gente está mais acostumado de visualizar o que é um sistema de coordenadas, certo? Bom, como esse sistema de coordenadas, em princípio, ele é arbitrário, ele só tem que satisfazer aquelas condições mínimas, né, de razoabilidade, que é ser bijetor, ser contínuo com inversa contínua, né, e, além disso, a gente impôs aquela condição adicional, ser compatível com qualquer sistema de coordenadas afim, né, ou seja, introduzido pela estrutura afim do espaço-tempo, mas, de outro modo, ele é bastante genérico, ele é bastante arbitrário, né? Então, esse x-mi, por exemplo, ele não tem nenhuma obrigação de representar componentes de vetores posição, porque se ele representasse, basicamente, ele seria o caso particular do sistema de coordenadas afim. Ele não tem essa restrição, né? E, portanto, né, se ele não tem essa restrição, esse vetor aqui que eu estou usando, né, para localizar o evento Q em relação ao evento P, repara que eu não estou nem aqui acrescentando um evento de referência,
tá certo? Eu só estou usando aqueles dois eventos que eu quero saber qual é o intervalo invariante entre eles, mas o vetor separação entre eles, embora seja um vetor legítimo, porque o espaço-tempo ele é afim, né, as componentes dele, né, na base induzida pelo sistema de coordenadas, que uma vez que você está usando o sistema de coordenadas, nada mais natural do que você já usar a base, que é natural, né, como é que se diz? É induzida por aquela escolha de coordenadas, né? Que são, por exemplo, nesse evento, tá assim, né? Eu fiz de propósito aqui, de modo que, por exemplo, o ΔSA está exatamente aqui alinhado com o vetor del0A no ponto P. Só que se eu pegar um outro evento, por exemplo, no evento Q, já mudou a orientação dessa base induzida pelo sistema de coordenadas. Por quê? Porque os vetores da base coordenada, né, eles dão as direções tangentes às linhas, aquelas linhas onde todas as coordenadas são constantes, exceto uma, certo? Então, o del0 vai dar a linha, né, caracterizada por x1, x2, x3 igual a constante, e onde só, nesse ponto, na direção só que o x0 varia. Bom, tá para cá, né? Aqui já mudou, aqui já tá para cá. Então, fica óbvio, né, que esse vetor aqui, o vetor vermelhinho aqui, ele não pode ser escrito como a diferença das coordenadas desses dois pontos vezes o vetor da base. Primeiro porque o vetor da base depende de ponto. Então, tá, mesmo que isso fosse válido num ponto, se você pega o outro ponto, por exemplo, já não seria válida essa igualdade, certo? E pior, mesmo num dado ponto, não é obrigatório. Ó, nesse exemplo, por exemplo, bem concreto que eu escolhi, eu fiz de propósito para que o ΔSA só tivesse componente ΔS0, né? Porque ele está bem ao longo da... Se eu usar a base coordenada no evento P, que alguém poderia dizer que é o mais natural, né? Então, aqui, por exemplo, o ΔSA só teria ΔS0 diferente de zero. Os outros seriam iguais, as outras componentes seriam nulas, né, nessa base. Mas olha que a diferença das coordenadas desses dois pontos na direção, na componente J não é zero, né? Eles não têm a mesma componente J. Aqui é o x0 e aqui está indo o xj, né? Ou x1, ou x2, ou x3, dependendo qual foi o meu J que eu escolhi. Certo? E você vê que não, a diferença entre as coordenadas desses dois pontos não é só na direção, não é só a diferença em delta em x0, né? Tem delta xj diferente de zero também. Então, né, não é verdade, isso daqui ocorre, né? Não existe uma itude obrigatória entre ΔSA, ou seja, o vetor separação entre dois eventos quaisquer, e a diferença de coordenadas entre esses dois eventos, fazendo o produto combinação linear com os elementos da base. Então, não vale isso daqui, certo? Bom, porém, isso para eventos com separação arbitrária, tá? Porém, e lembrando, né, um dos motivos pelo qual isso acontece é porque esse sistema de coordenadas agora ele é genérico, ele não é mais aquele sistema de coordenadas que tem bases, né, constantes, uniformes ao longo de todo o espaço-tempo, né? Beleza. Porém, se você for olhar na vizinhança de um ponto, né, então se você fizer um zoom infinito aqui, né, na vizinhança de um ponto, por exemplo, do ponto P, ou aqui, e também fizer correspondentemente, já que essas funções são contínuas, né? Então, vizinhanças são mapeadas em vizinhanças, né? Se eu fizer isso, né, eu vou ver que numa vizinhança suficientemente pequena, ou seja, se eu pego realmente, né, pego as linhas coordenadas diferindo por um epsilon, né? Então, basicamente isso daqui, né? Eu pego os elementos da base coordenada e multiplico por um número arbitrariamente pequeno, por um infinitesimal epsilon, tá certo? Para realmente é como se eu tivesse, e esse epsilon vai tender a zero, né? Isso que eu quero dizer infinitesimal, significa que eu estou fazendo, né? Estou olhando realmente, né? Fazendo um zoom infinito daquela região em volta de P. Bom, mas se eu fizer isso, então aquela variação, né, que se dá a distâncias finitas, aqui ela praticamente é desprezável, né? Então, numa vizinhança do evento P, praticamente, né, eu tenho que a base, né, essa base, ela praticamente não varia, porque eu estou em pontos realmente muito próximos, né? Se ela variasse abruptamente numa vizinhança, não satisfaria as condições de compatibilidade, por exemplo, com a estrutura fim do espaço-tempo. Tá? E aí, se eu pegar eventos, né, que estejam restritos a estar na vizinhança do meu evento P, né, evidentemente que as suas coordenadas também vão estar numa vizinhança das coordenadas do evento P, tá bom? E aí,
Se eu pegar esse vetor separação, que agora só para, né, a gente que é físico sempre tem o costume de, quando a gente pega coisas que são infinitesimais, né, diferenças infinitesimais, a gente usa o D ao invés do delta, né? O delta vai para D, né, na notação. Bom, então só para ficar sugestivo, né, na nossa cabeça, então agora eu vou representar esse vetor separação entre eventos que estão arbitrariamente próximos, né, cuja separação é infinitesimal, vou representar por ds. Tá? DSA, que é um vetorzinho, então tem um índice abstrato lá, certo? Só que agora a base ela é uniforme, então se eu pegar, agora sim vai existir a relação que se eu pegar a diferença de coordenadas de dois eventos infinitesimais, então a diferença das coordenadas, né, um xjq menos xjp, vai dar o meu dxj. Um x0q menos um x0p, vai dar o meu dx0, a diferença das coordenadas, elas de fato são as componentes desse meu vetor aqui, separação, nessa base. Uma maneira de você ver isso é simplesmente aplicando a regra da cadeia, né? Ó. Se eu pego DSA, sugestivamente, é a mesma coisa que derivar A em relação a cada um dos parâmetros do qual o vetor SA dependeria, aí você fala, não, mas não tem aqui vetor SA, não tem mais vetor separação. É verdade, eu não estou assumindo explicitamente, mas como existe a estrutura fim do espaço-tempo, eu poderia, tá certo? Eu poderia ter adotado um ponto O qualquer, usado a minha estrutura fim, né, para representar esse meu vetor posição como função das coordenadas xmi, tá? E tomar a derivada parcial desse meu vetor em relação a cada uma das coordenadas. O fato de que esse meu sistema de coordenadas é compatível com a estrutura fim vai garantir que no domínio do sistema de coordenadas essa diferenciação aqui ela seja bem comportada, tá? Ele é uma função contínua, tá? E aí, né, fazendo regra da cadeia, eu tenho isso daqui, eu derivo DSA vai ser del SA, del xmi, dxmi, certo? Bom, mas isso aqui o que é? O dxmi é justamente a diferença infinitesimal das coordenadas. E o del SA, del xmi é o que a gente definiu como sendo o elemento o vetor da base coordenada, porque isso aqui nada mais me dá do que um vetor tangente à linha, né, ao longo da qual só o xmi varia. Bom, essa é a definição de elemento da base coordenada. Certo? Então, daqui a gente vê claramente o seguinte, que embora para pontos separados com distância arbitrária não vale que ΔSA é igual a ΔXmi, ΔMA, para pontos arbitrariamente próximos vale que DSA é dxmi, ΔMi. Ou seja, embora não valha a versão para diferenças finitas, vale a versão infinitesimal disso daqui. E se vale a versão infinitesimal, eu posso calcular o intervalo invariante entre eventos que têm separação infinitesimal exatamente dessa maneira. Bom, isso aqui, né, vale para qualquer separação, essa primeira parte, certo? Mas como agora, para pontos com diferenças infinitesimais, eu consigo expressar o vetor separação desse modo, eu recupero aquela versão que valia para diferenças finitas, né, no caso de coordenadas afins, certo? Quando esse ΔX aqui era a diferença de componentes de vetores de localização, certo? Aqui não, aqui agora são diferenças de coordenadas arbitrárias, tá certo? Bom, qual é a diferença que vai aparecer agora? A diferença que vai aparecer agora é que na versão infinitesimal, em geral, né, para um sistema de coordenadas genérico, essa minha matriz numérica aqui de componentes da métrica, ela depende do ponto, não são mais constantes, são 10 funções independentes. É uma matriz de 10 funções independentes, 16 funções, mas simétrico, né? Um lado da diagonal é igual ao outro lado da diagonal. Então, são 10 funções independentes. Tá certo? Funções do ponto, mas que, evidentemente, se eu estou usando esse sistema de coordenadas, elas passam a ser funções das próprias coordenadas. Tá certo? Então, essa passa a ser a diferença. Tá? Então, vale a versão, para um sistema de coordenadas arbitrário, vale a versão infinitesimal do que vale para o sistema de coordenadas afim, com a diferença de que agora, aqueles meus coeficientes, que no caso de coordenadas afim, né, são constantes, agora passam a ser funções. E o porquê disso? Porque essa minha construção aqui, ela vai valer ponto a ponto, certo? Se eu pegar um ponto muito distante do ponto P, a orientação da base coordenada nesse outro evento que está distante vai ser outra. E aí, portanto, né, as componentes da métrica nessa base coordenada num outro ponto vai ter um outro valor.
Então, ou seja, as componentes da métrica, né, como a base coordenada muda ponto a ponto, as componentes da métrica que é a mesma, mas em pontos diferentes, portanto, em bases coordenadas diferentes, vai levar a números diferentes. E, portanto, o resultado final é que isso daí vai variar ponto a ponto, portanto, são funções, tá certo? Então, as componentes da métrica me dão 10 funções independentes, certo? E isso é o que a gente chama de elemento de linha, tá certo? Então, elemento de linha é justamente essa equação aqui que relaciona uma coisa que é é intrínseco ao espaço, que é diz respeito à geometria, tá certo? E no caso do espaço-tempo é o intervalo invariante entre eventos arbitrariamente próximos, ou seja, com separação infinitesimal, e algo que é arbitrário, que é diferenças infinitesimais de coordenadas. Diferenças de coordenadas, né? O fato de que esses dois eventos aqui são infinitesimalmente próximos já implica que as coordenadas são também são infinitesimal, a diferença de coordenadas é infinitesimal também, tá certo? E o elemento de linha é o que faz essa conexão, essa tradução, tá certo? É uma receita que te diz, dados dois eventos que têm tais coordenadas, dois eventos arbitrariamente próximos, separados por coordenadas infinitesimais dxmi, como que isso se traduz em algo geométrico, em algo físico, que é o intervalo invariante entre aqueles dois espaços. Então, coordenadas é algo arbitrário, não carrega física nenhuma. Intervalo invariante é uma propriedade intrínseca do espaço-tempo. O elemento de linha ele te provê essa tradução, né, essa receita de dados dois eventos com diferenças de coordenadas infinitesimais, como que você calcula realmente um objeto físico, né? A física por trás, ou a geometria por trás, que é o intervalo invariante entre eles. Que no caso de um espaço, se a gente estivesse falando, ao invés de espaço-tempo, né, que tem assinatura lorentziana na métrica, estivesse falando de espaço euclidiano, seria a distância geométrica infinitesimal entre dois eventos próximos, tá certo? Que é o exemplo que a gente vai ver. Importantíssimo, né? Quem que eu precisei para realmente fazer a tradução, né? Dados diferenças de coordenadas, né? Infinitesimais, que coordenadas são algo arbitrário, me obter, né? Me retornar algo que é inerente à geometria do espaço-tempo, são as componentes da métrica. De novo, cuidado, agora são funções. Então, você tem que calcular quais são as componentes da métrica nesse sistema de coordenadas, que, em geral, você vai ter como resultado que são funções, não são mais constantes, tá certo? Muito bem. Então, vamos ver aqui um exemplo mais trivial possível, tá? Justamente para fixar as ideias. Então, vamos pegar nem espaço-tempo, eu estou falando agora de plano euclidiano bidimensional, certo? Plano, né? Bidimensional porque é um plano. E eu vou falar, então, colocar coordenadas polares, tá certo? Que a gente já tratou aqui em alguns casos anteriores. Então, eu vou ter lá meu E2, né, meu plano euclidiano, e eu tenho um ponto, né, desse meu plano, tá certo? E eu vou colocar coordenadas de tal maneira que, por exemplo, esse ponto aqui, ele seja localizado por uma distância, né, geométrica até um ponto de referência. Embora seja um ponto de referência, eu não vou usar segmentos orientados, certo? Só vou medir a distância, então todos esses pontos sobre essa circunferência têm o mesmo valor de distância até aquele ponto, certo? E eu vou medir um ângulo em relação à localização do meu ponto em relação a uma semi-reta previamente estipulada, que no meu desenho seria essa daqui, certo? Ou, em outras palavras, o que eu estou fazendo é, né, dado um evento, eu estou localizando ele por esses dois números, distância até esse ponto e o ângulo que essa direção aqui, né, faz com essa direção. Esses dois números reais é o que vai compor o meu sistema de coordenadas em R, vai ser um pedaço, né, de R2, como a gente já discutiu na aula passada, certo? Então, aqui nesse eixo eu coloco a distância, que eu vou chamar de R, aqui nesse eixo eu coloco o ângulo, que eu vou chamar de θ, certo? Então, um dado evento aqui tem uma certa coordenada aqui, certo? Lembra, né, que a gente viu, a base coordenada aqui associada a esse sistema de coordenadas, ela é assim, tá certo? Claramente ela não é uniforme, ela muda ponto a ponto. E, portanto, né, de novo, se eu pegar dois eventos que têm separação aqui arbitrária, né, uma separação arbitrária entre dois eventos, uma separação finita entre dois eventos aqui, não infinitesimal, né, eu vou ter que eu não posso, em geral, representar o vetor separação entre esses dois eventos como sendo a diferença de coordenadas
vezes os elementos da base. Tanto é, pega, por exemplo, esse evento P e esse evento que está aqui, tá certo? Eles têm a mesma coordenada R, tá certo? Eles têm a mesma coordenada R, só muda a coordenada angular. Porém, claramente, né, como meu vetor dr está para cá, claramente um vetor que sai daqui e liga aqui tem componente radial, sim, certo? Claro, ou seja, de novo, só vem num caso concreto aqui, onde você não pode escrever o vetor de separação entre dois pontos como sendo a diferença de coordenadas vezes o elemento da base coordenada, certo? Porém, mais uma vez, se a gente der um zoom, né? Então, essa base que está variando, se eu realmente fizer um zoom infinito aqui nessa região, né? O que eu vou ter? Eu vou ter que, basicamente, numa região suficientemente próxima a P, vai estar todas as linhas, né? Vão estar praticamente alinhadas, tá certo? Praticamente, né? Em primeira ordem, né? Então, aqui estariam, né, os meus vetores epsilon vezes del R e epsilon vezes del θ, onde epsilon vai tender a zero, né? E aí, se eu pegar um evento qualquer aqui que esteja na vizinhança de P, né, numa vizinhança suficientemente pequena de P, um Qzinho aqui, enquanto P tem coordenadas R de P e θ de P, tá aqui, por exemplo, né, o meu Q vai ter coordenadas, sei lá, o R vai estar um pouquinho maior, lembra que essa direção aqui é a direção que o R cresce, então o R está um pouquinho maior, sei lá, tá para cá, e o θ também está um pouquinho maior, né, tá para cá. Tudo bem? E como a gente viu, né, vale sim, nesse caso, que o meu... Aqui eu vou usar L, né? Quando for distância realmente num espaço de assinatura positiva, né? Ou seja, no caso aqui, um caso particular euclidiano, então eu vou chamar de DL, tá? DLA, o vetor separação aqui. Então, aqui sim é verdade, né? Que esse meu vetor DL, ele vai ser um DR na direção del R, mais um dθ na direção del θ, porque isso aqui é meramente regra da cadeia, certo? Lembra, isso aqui, quem vai ser o DLA vai ser DLA, DR, del R, DR, mais del LA, del θ, dθ, certo? Mas del LA, del R é justamente del LA, dr dá o vetor da base aqui nessa direção. E del LA, del θ dá o vetor da base nessa direção, certo? Então, isso aqui vale. Portanto, vale isso daqui, del L quadrado, né? Ou seja, vai ser nada mais do que eu pegar, calcular a norma desse vetor, tá certo? Que é o quê? É pegar a métrica, as componentes, a métrica e atuar nos dois vetores. Que em termos de componentes, aqui eu já estou escrevendo em termos de componentes, né? Em termos de soma de Einstein, é isso daqui. Que se eu abrir, né, a soma de Einstein aqui, vai ficar o quê? Vai ficar a componente RR. Eu sei que deveria ter colocado 1, tá certo? Mas aqui é comum, né? Quando você dá uma letra apenas para o nome da sua componente, da sua coordenada, o mais comum, ao invés de você botar G, G11, né, G e o número da componente, botar, na verdade, a letra que você usou para a componente. É só digamos, é uma liberdade, né, de notação que a gente se permite, tá? E é comum as referências usarem. Então, GRR, no fundo, é o G11, né, é a componente da métrica na direção radial, aqui eu tenho GR θ, o 2 aparece aqui justamente porque a métrica ela é simétrica, então vai aparecer um termo que é G12 dr dθ e G21 dθ dr, certo? Só que isso aqui são produtos de diferenciais, vai ser comutativo. E G21 e G12 é simétrico, né? É igual porque a matriz é simétrica, a métrica é simétrica. Portanto, dá 2 vezes a mesma contribuição. Isso é importantíssimo, é muito comum, né, na hora de alguém... Quando esse termo não é zero, que não vai ser o caso aqui, né, as pessoas esquecerem desse fator 2 quando você pega termos cruzados, tá certo? Muito bem. Então, é assim que você calcularia. Então, o que você teria que saber? Você teria que saber quem é o GRR, quem é o GRθ, quem é o gθθ. Lembrando que quem é GRR dá a norma quadrada do vetor del R, né? É o GAB, del RA, del RB. Quem é GRθ é a norma, é o produto escalar entre o del R e o del θ, certo? Que claramente aqui, né, vocês veem que isso aqui é geometria euclidiana, né? Isso aqui é um plano euclidiano. Então, claramente vocês veem aqui que é zero, certo? Del R e del θ são ortogonais. E, finalmente, gθθ, o que é? Gθθ dá a norma quadrada do vetor del θ, né, do elemento da base del θA, tá certo? Bom, mas ao invés de calcular isso, eu até poderia, né? Porque a gente sabe, a gente já viu na aula passada qual a relação entre a base, o sistema de coordenadas polar e o sistema de coordenadas cartesiano usual. Então, a gente poderia calcular isso aqui usando, né, a relação que esses del θA e del RA têm em relação a uma base
a uma base ortonormal. Só que a gente não precisa disso, por quê? Porque a gente sabe aqui, por geometria, né? Por geometria, a gente sabe, por exemplo, que a coordenada radial ela foi definida como sendo uma distância do ponto até um ponto de origem, certo? Então, a diferença da coordenada ΔR, dr, no caso, né, vai dar justamente a distância física nessa direção desses dois pontos. Então, o ponto P e o ponto Q, nessa direção radial, eles de fato são separados, não só, o dr não é só a diferença de coordenada, é uma diferença de distância, é a distância mesmo entre essa reta aqui, que contém Q, e essa reta aqui, certo? Enquanto que o dθ, aí já precisa tomar mais cuidado, porque o dθ é a diferença de coordenada, mas lembra que θ é um ângulo, né? Então, isso daqui, ó, é o quê? Isso daqui vai dar um certo dθ. Aqui tem um certo valor de θ, que é essa linha aqui. Aqui tem um outro valor de θ, que está aqui. Desculpa, contrário. Essa linha aqui, o valor de θ, e aqui a outra linha que tem outro valor de θ. Então, a diferença da coordenada é dθ. Certo? Mas a distância física no espaço físico mesmo não é só dθ, porque θ é só um ângulo. Então, isso daqui, por exemplo, me dá um pedacinho, um infinitesimal do arco de uma circunferência que tem raio R de P, evidentemente, mas eu vou chamar de R apenas. Tá certo? Então, qual é realmente a distância física aqui? Né? É R dθ, né? É R, o raio vezes o elemento de ângulo. Certo? Então, e eles são ortogonais pela construção do sistema de coordenadas. Então, a gente sabe, né, qual vai dar essa distância física no espaço euclidiano entre dois pontos que estão separados aqui por uma hipotenusa de um triângulo retângulo, né, cujo um cateto é dr, de distância física, e o outro de tamanho físico, geométrico, e o outro cateto tem tamanho geométrico r dθ. Né? O resultado é que a hipotenusa ao quadrado vai ser a soma do quadrado dos catetos. Então, eu vou ter isso aqui. De onde eu consigo ler, né, quem é o GRR, o GRθ e o Gθθ. O GRR vai dar 1, porque o coeficiente que está multiplicando o dr quadrado é 1. O GRθ é 0, porque não tem termos dr e dθ, porque esses dois elementos da base aqui são ortogonais. E, finalmente, o gθθ, né, que dá a norma quadrado do vetor da base delθ, não epsilon delθ, né, delθ, vai ser, então, r quadrado, que eu leio direto daqui. Tá certo? Bom, então eu tenho as componentes da métrica, que lembra que eu falei que é tudo que você precisa para fazer a conversão de algo que é arbitrário, coordenadas, tá certo? Para algo que é geométrico, que no caso aqui do espaço euclidiano são distâncias entre pontos. Tá certo? Então, é isso, por exemplo, que vai me dizer que, embora no meu diagrama de coordenadas, isso aqui, por exemplo, parece uma linha reta, tá certo? É essa informação aqui que vai me permitir, né, de saber que, embora isso aqui pareça uma linha reta quando escrita em termos dessas coordenadas, na verdade, ela não é uma linha reta geométrica, no espaço físico mesmo, que é esse. Tá certo? Então, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou variando o θ e mantendo R constante. Isso aqui está me dando tudo isso, certo? Então, se eu quiser realmente calcular, né, qual é o tamanho dessa curva, tá? Usando, sem olhar para cá, né, mas só tendo a informação em termos de coordenadas, eu vou ter que fazer uso, né, dessas componentes da métrica nesse sistema de coordenadas para converter uma mera diferença de coordenadas, que aqui seria um delta-θ, né, numa diferença, num tamanho físico geométrico que vai ser o comprimento dessa curva. Tá? Que nesse caso, como aqui o R é constante, né, vai dar simplesmente R vezes esse delta-θ. Mas não é verdade isso em geral. Em geral, eu tenho que fazer uma integração, porque eu tenho uma expressão, né, que é... Bom, e outra possibilidade aqui é essa curva aqui, que essa, sim, de fato, é uma reta geométrica, né, mas se eu pego isso daqui no meu sistema, nas minhas coordenadas, ó, parece uma curva, né? Não é óbvio que isso aqui me dá uma linha reta, né? Que isso aqui é uma linha reta no espaço geométrico, né? Certamente não parece uma reta quando eu ploto em termos das coordenadas. Mas o que vai me dizer que, por exemplo, isso é uma reta de fato, e essa é a reta entre esses dois pontos que têm esses valores de coordenadas e não essa, eu vou ter que saber as componentes da métrica. Tá certo? É isso que vai me permitir dizer que, olha, isso é a linha mais reta possível
entre um ponto que tem essa coordenada e essa coordenada. Não aqui, mas no espaço de fato que isso aqui está sendo o sistema de coordenadas. Tá certo? Tudo bem? Em particular, né, para você calcular o tamanho, né, de uma curva aqui, você tem que integrar dl, que nada mais é do que a raiz quadrada disso daqui, certo? Então, eu vou ter que integrar isso daqui, que nesse caso daria isso. Então, se eu souber, né, a curva como uma função de um parâmetro qualquer, né, tanto r de θ quanto, r de lambda, né, usando um parâmetro lambda aqui e um outro parâmetro lambda aqui para, né, para caracterizar essas curvas, eu vou ter um r de lambda e um θ de lambda. Aqui no caso o R é constante, e aqui eu vou ter um R de lambda e um θ de lambda. Ou, nesses casos, eu poderia até usar o θ como parâmetro, né? Porque para cada valor de θ, eu tenho um ponto específico. Então, eu poderia caracterizar aqui, né, essas duas curvas como sendo um R como função de θ. Aí a diferença é que aqui daria dr dθ, e dθ dθ é 1, né? Ficaria mais R quadrado apenas aqui para calcular essa integral. Tudo bem? E aí, evidentemente, você calcularia e chegaria à conclusão que, por exemplo, essa curva, embora ela pareça mais longa entre esses dois eventos, ela não é de fato. Isso aqui é um mero efeito colateral das coordenadas, né? Não estarem representando fielmente distâncias físicas, né? Tá joia? Esse mapeamento aqui não é uma isometria, certo? Não mapeia, não preserva distâncias, né? Não é uma isometria do espaço euclidiano. É um mapeamento, né, que tem boas propriedades mínimas, mas não é uma isometria, tá? Então, não preserva a distância, tá? Muito bem. Vamos para um outro exemplo que agora é um pouco menos, né, intuitivo, porque já diz respeito ao espaço-tempo mesmo, né? Então, que exemplo é esse? Coordenadas cartesianas uniformemente aceleradas. Então, agora vou recuperar, né, na aula lá que eu dei de observadores uniformemente acelerados e Hindler-Wedge, vamos recuperar lá o que a gente viu. A gente viu que se eu pegar um observador que tem aceleração própria constante e ele construir, né, uma rede de observadores, que cada um dos outros observadores está parado em relação a ele, no que ele chama de seção espacial, a gente viu que vão dar, né, linhas de mundo como essas aqui, tá certo? A gente até chegou a calcular, né, qual era a equação dessas linhas de mundo, né? Então, para zeta 1, 2 e 3 fixos, né, e só variando o parâmetro tal, a gente viu que essa era a equação, né, da linha de mundo de cada um desses observadores. Se eu quero um observador diferente, é só mudar o valor de zeta 1, zeta 2 e zeta 3, mantendo eles fixos e variando o tal, eu gero essas curvas que são hipérboles, cuja assíntota são linhas tipo luz, tá certo? Muito bem. Bom, aqui, repara que cada ponto aqui dessa região do Hindler-Wedge pode ser caracterizado, na verdade, por essa quádrupla de números, né? O tal, o zeta 1, zeta 2 e zeta 3. Zeta 1, zeta 2 e zeta 3 me fixa uma linha de mundo. Ao longo da linha de mundo, eu tenho o parâmetro tal. Então, se além de dar zeta 1, zeta 2 e zeta 3, eu também der o valor de tal, isso me fixa um evento, certo? Não é difícil vocês verem que nessa região do Hindler-Wedge, essa relação entre zeta 1, zeta 2, zeta 3 e eventos do espaço-tempo satisfaz todas as boas propriedades de um sistema de coordenadas e, portanto, eu posso usar isso para definir o meu sistema de coordenadas, certo? Repara que teve uma motivação física, né? Porque eu construí isso daqui, esses parâmetros, tem um significado físico. Lembra que esses zeta 1, zeta 2 e zeta 3 são distâncias geométricas ao longo de cada uma dessas superfícies de tal constante. O que é tal constante, né? São as superfícies que, para esses observadores, dão realmente as direções que são puramente espaciais. É o que eles chamam de simultâneo, tá certo? Mas repara, né, que isso daqui não cobre todo o espaço-tempo, né? Então, aqui estaria, né, fazendo, né, um mapeamento dessas linhas de mundo aqui, nesse meu diagrama, né, zeta 1 igual a constante, e aqui eu estou suprimindo zeta 2 e zeta 3 por razões óbvias, né, como eu estou fazendo aqui, né? Então, zeta 1, zeta 1 constante, né, dão as linhas uniformemente aceleradas. Mas que nesse meu diagrama, né, evidentemente, em termos né, nesse meu sistema de coordenadas aqui, são retas verticais. Certo? Não são retas geométricas, porque está aqui, ó, a geometria do espaço-tempo fala que elas são hipérboles. Mas quando eu for desenhar nesse meu sistema de coordenadas, vai ser assim. E repara que, de fato, né,
tem significado físico para esses observadores, porque para esses observadores, né, de fato, que estão parados nesse sistema de coordenadas, que agora eu estou chamando de sistema de coordenadas, né, essa direção, de fato, é o que eles interpretam como sendo distância espacial, e essa direção é o que, de fato, eles interpretam como sendo o passar do tempo. Tá certo? Então, para esses observadores que fazem parte dessa família, né, uniformemente acelerada, o jeito mais razoável para eles fazerem um diagrama, né, é se desenhar parado, né, desenhar isso daqui, tá certo? Bom, se eu tenho, né, como que o vetor, né, dado um evento qualquer, eu estou localizando ele aqui, repara que essa base que eu estou usando aqui ainda é aquela base é uma base tetrada fixa, né, que eu escolhi de referência naqueles cálculos, tá certo? Então, isso daqui me permite agora calcular os vetores da base, né? Porque se eu falo que a minha coordenada temporal, só por convenção, não é tal, mas é c vezes tal, lembrando, quem é tal? Tal tem um significado físico. Tal é o tempo próprio daquele observador fiducial que você começou essa construção da família. Seria, por exemplo, esse pretinho aqui, né, onde eu estou medindo zeta1, zeta2, zeta3 igual a zero. Então, tal tem a interpretação de ser o tempo próprio desse observador aqui. Mas depois a gente viu que ele não é o tempo próprio dos outros. Embora os outros concordem sobre o que é superfície de simultaneidade, o intervalo de tempo decorrido entre dois valores de tal fixo, tal 1 e tal 2, ou seja, um certo delta tal, enquanto que vai representar de fato o tempo físico decorrido para esse observador, não é o tempo físico decorrido para os observadores que estão em outros valores de zeta1. Isso a gente já viu naquela aula, certo? E aqui a gente vai ver de novo. Vamos lá, então. Vamos calcular o vetor da base ao longo da direção zero. Quem vai ser? Vai ser a derivada do vetor posição, né? Essa é a definição. Nem sempre eu vou usar a definição, porque para eu poder usar a definição, eu de fato tenho que ter a expressão do meu vetor posição, né? Que é permitida via estrutura afim do meu espaço, em termos dessas coordenadas, que no caso é CT. Se é uma constante, então aparece só aqui dividindo, né? Então, quem é esse cara? É só pegar esse daqui e fazer essa derivada. Então, tá aqui. Tá? Então, esse é o vetor da base ao longo da direção, né? Que só o tal cresce. Então, se eu fosse desenhar aqui, dariam vetores da base, assim que eu lembro de ter desenhado na aula de observadores acelerados. Né? Não desenhei, na verdade, o vetor... não desenhei, na verdade, o vetor da base coordenada, porque a gente ainda não tinha falado de base coordenada, se eu não me engano, né? Mas a gente desenhou aqui as direções tangentes, né? A direção 1, eu tenho que derivar isso aqui em relação à direção 1, tá para cá, então dariam vetores, né, ao longo, né, que tal é constante, mas só a coordenada 1 varia, então daria aqui tangentes às superfícies aqui, tá certo? E a direção 2 e a direção 3 coincidem, né, com as direções 2 e 3 do meu sistema da minha base tetrada que eu usei de referência, basicamente porque eles só aparecem aqui, tá certo? Bom, com isso, eu também já posso calcular o elemento de linha. Por quê? Porque quem é o o elemento de linha, né? O elemento de linha vai ser dado pelo Gmini, né? Dxmi, dxni. Eu tenho que saber quem é o Gmini, quem são os componentes da métrica nessa base. Mas como é que eu calculo os componentes de um tensor de poço 0,2 numa dada base? Eu aplico, né, esse tensor de poço 0,2 nos elementos da base, certo? Então, quem é o G00? Está aqui, ó, G00, né? Está tudo aqui, o G00. Quem é o G00? G00 vai ser o GAB, del 0A, del 0B, ou seja, vai ser calcular a norma quadrada desse vetor aqui. Faz a conta e vê que dá isso daqui. Quem vai ser o G11? Vai ser calcular a norma quadrada desse cara, que não é difícil vocês verem, como aqui é um seno hiperbólico e aqui é um cosseno hiperbólico, e o E0 e o E1 eles são normalizados, não é difícil vocês verem que isso aqui vai me dar um 1, e aqui, claramente, pela definição de base tetrada, dá 1 e 1 também, certo? O G22 e o G33. E o Gmi com Mi diferente de Ni, é fácil vocês verem, né? Como esses caras aqui, eles são ortogonais, eles não são ortonormais, né? Mas eles são ortogonais, então é fácil, vocês veem que eles vão dar, não vai ter termo cruzado. Então, esse é o elemento de linha, né, do espaço-tempo de Minkowski, mas num sistema de coordenadas adaptado aos observadores uniformemente acelerados. Então, vocês veem que, por exemplo, né, embora isso daqui, né, poderia parecer, isso daqui é o que os observadores acelerados desenham, é exatamente o análogo que observadores inerciais desenhariam, né, se eles se desenhassem parados, certo?
Mas então, o que diferencia, né, o fato de que essa trajetória aqui, que parece uma linha reta nessas coordenadas, mas que no espaço-tempo isso aqui não é, por exemplo, uma trajetória inercial. Afinal de contas, trajetórias tipo tempo no espaço-tempo de Minkowski, que são retilíneas, são trajetórias inerciais. Só que essas a gente sabe que não é. Então, o que vai dar a informação de que isso daqui, embora pareça uma linha reta, o que vai me dar a informação de que isso aqui, na verdade, não é uma trajetória inercial, mas que tem uma aceleração diferente de zero, e, em particular, que tem uma aceleração diferente de zero constante, certo? Então, a informação vai estar contida aqui no fato de que, quando eu expresso a métrica em coordenadas cartesianas inerciais, dá menos 1 mais 1 mais 1 mais 1. Quando eu pego a métrica e expresso em coordenadas cartesianas uniformemente aceleradas, não dá menos 1 mais 1 mais 1, certo? Ó, dá uma função aqui na direção, na componente 00, que não é sempre menos 1, certo? Dá uma função, não é uma constante igual a menos 1. E isso é o que vai diferenciar, né? Vai permitir que, ao olhar isso daqui e sabendo as componentes da métrica nessas coordenadas, vai me permitir saber que, embora isso aqui pareça uma linha reta, na verdade, isso aqui é uma coisa uniformemente acelerada. Tá? Em particular, eu posso calcular o tempo próprio, né, que eu estou colocando o tio aqui, só para diferenciar da coordenada tal, que só é tempo próprio para quem está em zeta1 igual a 0, né? Então, eu coloquei um tio para fazer o tempo próprio arbitrário de um observador qualquer aqui, né, no espaço-tempo. Aí eu vou ter, né, isso aqui é só a definição, né, ou na verdade, não é bem definição, mas a gente mostrou que o tempo próprio se relaciona com um intervalo invariante, né, com a intervalo invariante infinitesimal ao longo de uma curva, né, tipo tempo dessa maneira. O menos é justamente porque, como isso aqui, dois eventos de uma mesma curva tipo tempo tem separação tipo tempo, e, portanto, ds quadrado vai dar negativo, né, ou esse menos é só para pegar o módulo, e que, né, eu abro, então, desse jeito aqui, se eu estiver parametrizando usando tal, mesmo que não fosse, né, mesmo que fossem trajetórias arbitrárias aqui, tá? Poderia até pegar aqui, por curiosidade, né, eu sugiro que vocês façam isso, pega uma trajetória que vocês sabem que é inercial, que passa uma linha reta aqui, por exemplo, ó, tá? Ela não vai estar totalmente contida no Hindler Wedge, mas na região que ela passa no Hindler Wedge, vocês podem calcular, né, sabendo essa mudança de coordenadas, essa relação entre as coordenadas inerciais e as coordenadas aceleradas, vocês podem calcular qual é a linha de mundo, né, de um observador inercial ou de uma partícula inercial, mas expressas nessas coordenadas que estão privilegiando o observador acelerado. Vocês vão ver que vai dar uma trajetória meio assim, ela tem como assíntota zeta igual a menos c quadrado sobre a zero, atinge um valor máximo e volta a cair para a direção de menos c quadrado, né, para o horizonte de Hindler, né? Porque basicamente o que está acontecendo é que ela está cruzando aqui, né, o que seria em tal igual a menos infinito, ela está cruzando essa região aqui que vai estar sendo descrita por zeta1, cada vez, né, arbitrariamente próximo a menos c quadrado sobre a zero, aí vai aumentar, né, vai chegar num valor máximo aqui de c quadrado sobre a zero e depois vai voltar a diminuir para ter tal tendendo a infinito. Então, eu vou ter as trajetórias inerciais têm uma cara assim, né? E como que você sabe que essa trajetória aqui, né, quanto tempo está passando para ela? Por exemplo, você teria que usar isso daqui, mas substituindo aqui, né, o x-mid tal, né, qual é a descrição dessa trajetória aqui em termos dessas coordenadas. O zeta1 de tal e o, né, por exemplo, o zeta1 de tal que dá essa coordenada. Tudo bem? E aí vocês conseguiriam calcular que, apesar disso aqui parecer, né, então, se você pegar, por exemplo, uma trajetória que faz assim, ó, que cruza essa trajetória preta em dois lugares, né? Então, embora, vamos supor que cruzou aqui, fez isso e cruzou aqui de novo, né? Aparentemente, essa trajetória é uma linha reta nesse diagrama e essa daqui não é, certo? Então, se vocês forem lembrar lá, no espaço-tempo, se eu pego dois eventos com separação tipo tempo, aquela curva, a trajetória entre eles, né, a linha de mundo entre eles, que se passa mais tempo é aquela que é uma inercial, que é uma linha reta no espaço-tempo. Tá? E aí vocês vão ver que aqui, mesmo que essa seja uma trajetória que pareça reta, na verdade vai passar menos tempo para esses dois eventos, seguindo ao longo dessa curva, do que ao longo dessa daqui, certo? E por quê? Porque, basicamente, essa é, de fato, a inercial, tá? Né? Bom, em particular aqui, né, se vocês lembrarem que a quadrivelocidade, né, ela é o vetor tipo tempo aqui, né, tangente à trajetória e normalizado com a métrica,
eu quero que vocês usem como exercício, calculem que a quadrivelocidade de alguém parado nesse sistema de coordenadas, portanto, uniformemente acelerado, né, em diferentes posições zeta1, vai ter essas componentes de quadrivelocidade. Aqui eu já estou expressando as componentes. Componentes em que base? Bom, uma vez que eu estou usando o sistema de coordenadas, a não ser que dito ao contrário, em geral, se adota a base coordenada associada àquele sistema de coordenadas. Então, num sistema de coordenadas, eu já dou o valor das componentes de um tensor em geral, subentende-se, a menos que explicitamente dito em contrário, subentende-se que eu estou usando a base, adotando a base induzida por aquele sistema de coordenadas, certo? Então, significa basicamente que o meu quadrivetor velocidade para cada um desses caras é isso daqui, né, C dividido por isso daqui, vezes o vetor del 0A, certo? Então, porque aqui só tem o U0, as outras são 0. O 1 é 0, o 2 é 0 e o 3 é 0. Por quê? Bom, porque nessas coordenadas ele só está andando na direção temporal, certo? E esse fator de normalização aqui é devido que você tem que normalizar menos C quadrado, mas usando a métrica. E as componentes da métrica nesse sistema de coordenadas não é menos 1 mais 1 mais 1. Tem essa função aqui, tudo bem? Que vai ser essencial na obtenção disso. De qualquer modo, se eu tomo a derivada, né, vamos supor que eu quero calcular, eu sei que a quadriaceleração desse observador aqui não é nula, porque a quadriaceleração, lembra, é algo absoluto, a aceleração própria é algo absoluto. Então, o fato de que esse observador ele é acelerado, né, em particular aqui com aceleração própria constante, é algo absoluto. Então, não pode depender se eu estou olhando no espaço-tempo desse jeito ou se eu estou olhando nas suas coordenadas desse jeito. O fato é, essas linhas de mundo representam coisas aceleradas, certo? Porém, se eu tomo a derivada dessas componentes aqui, né, dá zero, porque essas componentes, para embora varie ponto a ponto aqui na direção Z1, para cada uma dessas linhas de mundo, zeta1 é fixo e, portanto, isso aqui me dá constante. Se eu tomar a derivada, né, ao longo do tempo próprio aqui sobre essas linhas, isso aqui dá zero, certo? E aí, então, tá, mas eu sei que a aceleração própria desses caras não é zero. Eu sei disso, certo? Portanto, daqui a gente já conclui que embora fosse verdade que quando você está usando, né, o sistema de coordenadas afim, induzido por uma base, pela estrutura afim do espaço-tempo, né, de modo que a base é igual em todos os pontos do espaço-tempo, lá sim era verdade que as componentes da derivada de um vetor era basicamente derivar as componentes daquele vetor. Só que agora não vai mais ser. Tá? Agora não vai mais ser. Tá? E aqui a gente vê nitidamente isso, porque aqui eu vejo que, né, vocês vão ver que as componentes da quadrivelocidade nessas coordenadas desses observadores aqui são zero, são constantes, desculpe, portanto a derivada dá zero, enquanto que a gente sabe que a quadriaceleração desses caras não são zero, eles são uniformemente acelerados, tá certo? E é isso que a gente vai ver, então, na próxima aula, para conciliar. Tá, então, quando a gente está usando sistemas de coordenadas, a gente tem que ser cuidadoso na hora de calcular taxas de variação de vetores, porque a gente não vai poder só calcular as derivadas das componentes daqueles vetores. A gente vai ter que compensar pelo fato de que a base coordenada né, na qual você está expressando aquelas componentes, elas também mudam, e você vai ter que levar isso em consideração. Tá certo? Ok, pessoal, então, por hoje é só, tá? Deixa eu só aqui parar, interromper o compartilhamento. Então, por hoje é só, pessoal, e então, eu vou tentar disponibilizar mais uma aula para vocês, tá? Que aí fecharia, né, espero, a matéria que cairia na P2, tá? Mas ainda não é uma promessa, tá certo? Nem de que eu vou disponibilizar e nem que se eu conseguir disponibilizar, a matéria da prova vai se restringir só ao que eu der na próxima aula, que seria a aula 14, né? Mas a gente vai conversando aí e espero que dê tempo de vocês assistirem e colocar em dia a matéria, né, até a semana que vem. Tá certo, pessoal? Então, um grande abraço, boa semana para vocês e aproveitem o feriado, mas com moderação e colocando tudo em dia. Tá joia, pessoal? Um abração.